A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo e a Núclea apresentam Letras Pretas. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao Letras Pretas, o programa que mergulha na literatura produzida por autores da comunidade negra através do olhar, da escuta e da escrita de quem a constrói. Eu sou o Max, apresentador, e comigo, minha parceira comedora de pão de queijo, Paloma Santos. Aí você falou, pão de queijo bom é o de BH. Salve, salve, simpatia, aqui na escuta, Paloma Santos, e é um privilégio estar nessa roda, dividindo histórias, ideias e palavras. Hoje o nosso episódio é sobre o livro Racismo Estrutural, uma perspectiva histórico-crítica. E quem nos acompanha nessa conversa é a pessoa preta responsável pela obra, Denis de Oliveira. Muito obrigada pela presença. Tudo bem com você? Tudo bem, agradeço aí ao convite, né? E vamos bater papo aí sobre essa obra aí já. Muito bom, professor. E temos mais um companheiro aqui conosco que eu posso chamar de professor também, porque além de ser jornalista, ele é um leitor atento e sempre dá uma aula aqui com a gente. Juca Guimarães, chegando, papai. Salve, Max! Olá, Paloma! É um prazer muito bacana estar aqui comentando com vocês hoje um livro que para mim é fundamental na história do movimento negro e na discussão política e profunda do racismo. Porque o racismo no Brasil, ele é uma estrutura dentro da nossa composição de país, política e econômica, muito enraizada já. E aí, quando se discute o racismo, é uma tendência, às vezes, cair em umas coisas mais óbvias, mais ingênuas, mais superficiais. E chega esse livro do professor Denis, em 2021, que traz pra gente não só uma perspectiva mais profunda do que é o racismo, como se estrutura na sociedade, mas também abre campo de discussões da influência do racismo na nossa própria relações humanas, políticas, sociais, né? Tem uma coisa que eu gosto muito no livro, que eu acho que é importante, é a profundidade e a consciência que ele traz para quem quer realmente discutir o racismo de fato, né? E os seus mecanismos, sua origem, seus desdobramentos na nossa sociedade. Tem uma frase do livro que eu gosto bastante, que é a seguinte, né? O racismo é produto de uma estrutura sócio-histórica de produção e reprodução de riqueza. Ou seja, por trás de tudo isso, não está a questão da pele, da origem, tá o dinheiro, tá a grana, né? Então, essa é um ponto de partida interessante para se entender como ele surgiu e como se fundamenta o racismo no Brasil. E no mundo também, né? Que o livro é bem amplo em relação a isso, das comparações. Ele é professor, é militante do movimento negro, então ele tem uma visão dupla, né? Da perspectiva do tema, tanto da parte acadêmica quanto da questão da militância. Minha pergunta, professor Denis, é a seguinte: como que surgiu a ideia de juntar seu conhecimento sobre o racismo em um livro, assim, lá em 2021? Vamos lá, né? Primeiro, um olá a todos que estão nos ouvindo, né? E agradecer mais uma vez o convite. Olha, foi o seguinte, né? Eu já tenho uma militância no movimento negro já há muito tempo, né? Nos anos 90, eu ajudei a fundar uma organização do movimento negro em São Paulo, que é o Negro, tá? Depois eu fiquei nessa entidade, nessa organização até 2005, eu saí porque ela se partidarizou em demasia e houve problemas também do ponto de vista da condução política dela, que eu divergia sair, tá? E em 2013 eu ajudei a organizar uma outra entidade chamada Rede Quilombação, que ela surgiu a partir de alunos, estudantes, né, e pessoas que estavam defendendo as cotas raciais na USP, né, esse movimento muito importante. A USP foi a última universidade a adotar a cota racial. Então, a partir daquela experiência, nossa luta por cotas raciais, né, que juntou uma série de pessoas ali, uma parte de alunos da universidade, a gente organizou um seminário de homenagem ao Clóvis Moura, né, que naquele dia fazia 10 anos da sua morte, e resolvemos então criar uma entidade, né, chamada Rede Quilombação, uma entidade suprapartidária de fato, né, que atua junto aos movimentos sociais. E essa experiência minha, ela decorreu de algumas preocupações, né? Eu já tinha falado sobre racismo estrutural em 2000, durante um evento preparatório para a conferência de Durban de 2001. Era uma conferência de movimentos sociais. Eu fui convidado para fazer abertura, né? E lá apresentei, né, essa ideia, os conceitos de racismo estrutural. Na verdade, não é um conceito novo, né? Vem já dos Black Panthers, né? O Stuart Carmichael falava do racismo estrutural, também está presente em alguns textos, não exatamente com esse termo, da Lélia Gonzalez, enfim. Mas eu retomei esse conceito em 2000, né? Apontando o racismo estrutural ligado à nova geopolítica da globalização. E depois, né, houve a obra famosa, né, do Silvio Almeida, né, que popularizou esse conceito. Eu, na verdade, assim, eu não estava afim de escrever esse livro, não, viu? Até falei isso na abertura do livro, porque foi o seguinte, assim, eu achei que já tinha muita gente falando, né? Eu tenho uma noção, assim, que é necessário a gente renovar as veredas. Eu gostaria de ter uma geração de intelectuais negros e negras muito porreta, jovens, é muito bacana.
bacana, fazendo muita coisa bacana aí. E eu achei, bom, minha fase já passou, deixa o pessoal falar aí, vou ficar aqui tocando minhas coisas, né? E a segunda questão é que, uma coisa que me incomoda bastante também na academia, é que nós, negros e negras intelectuais, só somos interpelados para falar sobre racismo, né? Então a gente não é chamado para falar sobre as nossas áreas de atuação. Então eu sou jornalista, né? Então eu tenho uma produção na área de comunicação, tenho pesquisado sobre isso. Você vai pegar o mesmo Silvio Almeida, né? Ele é um jurista, né? Então uma pessoa que tem aí, né, uma competência na área jurídica e tal. Mas assim, você tem, né, pessoas aí, negros e negras, que nas suas áreas, psicologia, na educação, na física, etc. A gente observa que a branquitude da academia raramente chama essas pessoas para debater questões gerais, né? Como se as questões gerais fossem privilégios dos brancos e a gente só fala questões específicas, né? Então eu tenho tomar um pouco de cuidado para não cair numa certa guetificação temática, né? Então esses são os dois motivos que me fizeram no começo a não estar interessado em escrever essa obra. Entretanto, o que aconteceu, né? A gente percebeu que havia uma banalização do conceito racismo estrutural, tá? Não por culpa do Silvio Almeida, mas foi importantíssimo, né? Que de fato ele retoma esse conceito e aponta isso como importante, mas houve aí uma apropriação indevida desse conceito por parte da branquitude, por parte dos sistemas hegemônicos, que passou a chamar tudo de racismo estrutural. Quando chama tudo é nada, né? Então você vai ver a Globo falando sobre racismo estrutural, a Prefeitura de São Paulo, enfim, né? E aí, eu gosto, tem uma poesia daquela poetisa Viviana Mosé, que ela fala das palavras sujas, né? Palavras que você usa muito, ficam tão sujas que você não vê a cor delas, né? Que nem a roupa, não vê o significado delas. Né? Então esse livro foi uma ideia de lavar, né? Essa sujeira que se colocou no conceito de racismo estrutural e retomar, né, a proposta. Então foi isso que então me incentivou a sair dessa resistência inicial, escrever essa obra, conceituar, né, o racismo estrutural a partir das discussões teóricas que eu tenho feito no campo da comunicação, no campo da teoria política, né? Eu trabalho muito com a referência marxista e particularmente no marxismo negro do Clóvis Moura e apresentar essa obra, tá? Então foi isso que me levou, né? Foi convencido aí por amigos, né, militantes e tal. Então eu vejo essa obra não só como trabalho acadêmico, mas um trabalho de militância também, para a gente reposicionar o conceito de forma que ele seja importante para a luta antirracista. E também não fugir da perspectiva de que o racismo ele tem uma serventia para a dominação das pessoas que a gente não pode deixar lutar contra isso. Está dentro do capitalismo, né? As perspectivas marxistas também têm relação a isso, né? O efeito prático do racismo no dia a dia é a dominação das pessoas pelo capital, pela riqueza, perpetuar a pobreza também, né? É exatamente isso, né? O que ocorre, assim, por exemplo, né? Até por conta da luta do movimento negro, né? Pela conquista de marcos normativos aí, a lei de cotas, o Estatuto da Igualdade Racial, a lei 10.639, várias outras, né? A criminalização do racismo pela lei CAO, tudo isso. O que aconteceu, né? O racismo passou a ter uma certa visibilidade no Brasil. Então, o Brasil, que é o país da democracia racial, entre aspas, né? Acabou mostrando, né? Abrindo as portas aí, abrindo o armário para o racismo aparecer de fato. E aí isso começou a ganhar visibilidade. Entretanto, o que ocorre, né? Se você observar um pouco como é que se dá, né, a percepção do racismo empiricamente em termos iniciais, né? Ela se dá a partir de uma percepção de que o racismo é produto de uma deformação de comportamento. E de fato, né, essa é a primeira impressão que nós temos, né? Quando a gente se depara com uma situação de preconceito racial, por exemplo, você vai num lugar público ou privado e você é maltratado, enfim, né? Tem uma série de questões aí. A primeira impressão que você tem é que é um mau comportamento das pessoas que praticaram aquilo. Claro que isso acontece, isso né, evidente, né? Mas a ideia nossa é que o racismo, ele não é produto apenas de comportamentos, né, disfuncionais, né? Se fosse assim, seria fácil combatê-lo, tá? Então não é apenas um problema de educação, de formação, de compreensão. Então o racismo é uma lógica, tá? Ela opera de uma lógica. Então o que a gente quis trazer, né? Até recuperando aí a contribuição de pensadores como a Lélia Gonzalez, como Clóvis Moura e vários outros aí, né? Os teóricos Cedric Robinson, pensadores caribenhos, né? Aimé Césaire, Franz Fanon, trazer que o capitalismo, né, reproduz a riqueza aproveitando, inclusive, dessas sujeições raciais construídas historicamente. Então, a opressão racial não é apenas um problema de comportamento, mas é uma lógica que opera na reprodução do capital. Então, entender isso, né, pra gente, para o movimento negro, para nós negros e negras, ela é fundamental para que a gente entenda, inclusive, os limites que as políticas públicas de combate ao racismo, que são importantes, elas têm na construção de um panorama diferente para nós, né? Elas são importantes, mas têm os limites, né? Então é isso. Eu sempre lembro uma frase, né, que meu pai falava para mim quando eu era adolescente, falava o seguinte para mim, ó, só se frustra quem se ilude, né? Então se você não quer se frustrar com as dificuldades que a gente enfrenta quando a gente consegue um certo espaço, não se iludir, né? Entendeu? Os limites que existem nas dimensões institucionais. Então essa obra tem um papel para
contribuir nesse debate, né, despertar, né, e ver quais essas estratégias mais adequadas a gente pode construir para enfrentar o racismo. Muito legal tudo isso que o senhor falou. E minha pergunta para o senhor é: o senhor escreve este livro para nós, que acaba sendo uma aula, e realmente ficar chovendo no molhado, falando só sobre racismo, entre pessoas pretas ou até as pessoas brancas perguntando pra gente, chega uma hora que a gente fica, desculpa, mas fica daquilo cheio, sabe? Você não aguenta mais falar sobre aquilo. Mas as pessoas acabam perguntando pra gente, ainda mais o senhor, um homem de dread, com a experiência que o senhor tem. E aí eu lhe pergunto, em que momento vale-se a pena falar sobre a questão racial? Que hora que uma pessoa te faz uma pergunta e o senhor fala, com essa pessoa eu vou conversar? E eu estou falando especificamente de pessoas brancas perguntando algo pro senhor. Eu acho que é assim, o racismo é uma neurose cultural do branco, né? É do branco, tá? O branco não é nosso. Ele criou isso, né? Então, exatamente. Ela é muito precisa nisso. O racismo é uma neurose cultural do branco brasileiro particularmente. O que ela vai dizer, né? Quando ela vai dizer que o Brasil é um país americano, a americanidade como categoria do Brasil, esse texto da Lélia Gonzalez eu acho fantástico, eu cito bastante na minha obra. Ela vai dizer o seguinte, ela fala assim, nós brasileiros somos americanos, não só os negros, então até os brancos são americanos. E o que ela fala, assim, por fato de nós vivemos um país americano, e aí não é porque o Brasil, uma parte da população é negra, não é apenas isso. O que ela está falando é que a construção do Brasil, cultural, econômica, política, social, histórica, ele foi feito com mão de obra negra, né? As tecnologias mais avançadas brasileiras, da metalurgia, mineração, elas têm origem africana, né? A arquitetura das cidades, né? Enfim, uma série de elementos aí, sem contar os culturais, que já são bem disseminados, eles têm a marca africana, né? Tá falando português, né? Que a Lélia Gonzalez fala, o português, não fala no Brasil, é um português africanizado. E o branco brasileiro sente-se incomodado de viver no país americano, por isso que ele é violento contra a presença negra, porque a presença negra o lembra que ele está no país americano, tá? Então essa lembrança, né? É uma denegação. Então o problema do branco brasileiro, né? E aí, veja, o que eu tenho feito essa discussão muito é com brancos que se dizem progressistas. Muito isso, né? Porque a ideia de racismo estrutural aponta que não é possível, ao mesmo tempo que não é possível você superar o racismo no capitalismo, também não é possível superar o capitalismo sem enfrentar o racismo, tá? Então não adianta, né, um branco que se diz progressista, de esquerda, né, que é socialista, etc., se não colocar a agenda antirracista no centro da reflexão, ele não é progressista, não é de esquerda, e muito menos socialista, né? Então esse é o debate que eu tenho realizado, né? Então é um livro, né, que dialoga, polemiza justamente com esse setor, que aliás era aquilo que o Clóvis Moura fazia, né, que a Lélia Gonzalez fazia, tá? Porque eram intelectuais, não só intelectuais acadêmicos, né, pelo contrário, não eram acadêmicos, né, não tinham uma vivência na universidade, mas eram intelectuais que tinham uma militância, tá? O Clóvis Moura foi militante do Partido Comunista do Brasil, no PCB durante muito tempo, colaborou, inclusive, né, com publicações do PCB, etc., e polemizava, né, com grandes intelectuais do PCB, né, com Caio Prado Júnior, com Nelson Neco Sodré, ele polemizava com intelectuais do PCB. A Lélia Gonzalez, durante muito tempo, no MNU, foi do PT, depois saiu pro PDT, uma pessoa que tem uma militância também junto nesse campo progressista, né? E ambos enfrentaram dificuldades, né? Porque você tem uma visão eurocêntrica e branca ainda muito forte nessa esquerda, né? Então, o foco meu é exatamente esse, né? Acho que o foco meu, evidentemente, é o movimento negro, né? A população negra, que é um livro que busca trazer elementos, contribuições para nós pensarmos quais são as melhores estratégias de enfrentamento ao racismo, mas também, né, uma obra que eu busco impactar esse chamado campo progressista, campo de esquerda, inclusive a branquitude faz parte desse campo. Ouvindo o senhor falar, professor, eu lembrei aqui dessa questão também do Abdias Nascimento, né? Foi político, foi eleito pelo PDT, sim, enfrentou dentro do Partido Branco questões muito fortes para se impor uma agenda racializada de discussões, né? E no seu livro tem uma coisa que eu li, que eu achei muito interessante, que o senhor comentasse um pouco também, sobre as diferenças em relação a Malcolm X e Martin Luther King, que ao longo da vida deles, quando eles tiveram uma ampliação da discussão racial, eles estavam tentando criar uma união maior, eles foram assassinados. Então tem aquela questão, quando eles estavam divergindo, lutando entre si, antagonismo entre ideias, não se abalaram com eles. Foram só tentar uma união mais ampla, eles foram mortos, né? Como o senhor vê essa análise da questão do Malcolm X, do Martin Luther King? E isso implica muito na visão sobre a estrutura do racismo como um mecanismo pensado e articulado para oprimir as pessoas que estão levantando as vozes, né? Quando o movimento, a discussão antirracista, o movimento negro, ele caminha para o debate da economia política, você tem aí, né, você chega na contradição central, tá? Essa é a grande questão. Você vai pegar, por exemplo, a figura do Martin Luther King, existe uma leitura branca dessa figura. Só pensa Martin Luther King, aquele líder pacifista, que queria direito ao voto, etc., né? Mas veja, após ele conquistar, né, os direitos civis dos Estados Unidos, o que o Martin Luther King começou a discutir? Né, que era necessário ampliar os direitos econômicos. Tanto é que ele vai apoiar
a greve dos garis depois. Quando acontece isso, ele é assassinado. Inclusive, ele faz até algumas declarações simpáticas ao regime de Cuba, né? A Revolução Cubana. A mesma coisa do Malcolm X, né? Ele não foi apenas um líder messiânico, vamos chamar assim, como se falava, né? Uma pessoa que defendia o identitarismo negro, tá? Ele vai caminhar, de fato, para pensar como é que você questiona as estruturas econômicas que, na sua gênese, são opressoras da população negra. E é interessante de observar, né, que duas figuras, você tem uma redução das suas perspectivas políticas teóricas, né? Eles são assassinados, inclusive, em função disso. E, na sequência, tem uma experiência que é importantíssima no movimento negro norte-americano, que é pouco falado, que é os Black Panthers, né? Que era um partido comunista, né? É um partido revolucionário negro nos Estados Unidos. Essa experiência organizativa, né, que é produto dessa evolução organizativa do movimento negro, né, ela ficou apagada. E aí, tanto é que quando o movimento negro caminha para uma organização revolucionária, a repressão foi brutal. Então a CIA vai lá e vai para cima, e mata, né, e tudo isso, né? Tem a Angela Davis, a gente conhece bastante a Angela Davis, mas tem uma figura importante que é a Assata Shakur, né, que morreu recentemente. É uma grande militante, né, dos Black Panthers, e ela fugiu, ela foi presa nos Estados Unidos, né, acusada de terrorista, de homicida e tal. Ela foge de uma prisão federal dos Estados Unidos e vai para Cuba, e morreu agora em Cuba, né? Ficou todo tempo lá refugiada, né? E a FBI, durante muito tempo, a considerou a fugitiva mais importante a ser capturada pelos Estados Unidos, né? Então é uma mulher importante, né? Importante e tal. Então veja, quando o movimento negro caminha para questionar os aspectos econômicos e aponta a necessidade de ruptura, você tem aí uma ação reativa brutal, ou de apagamento, né? Ou de repressão brutal, ou ambas as coisas. Isso vai acontecer, né? O Clóvis Moura, por exemplo, durante muito tempo, ele foi negado a sua condição de intelectual. Então, já participei de bancas, por exemplo, acadêmicas da universidade, que membros da banca falaram assim, não, o Clóvis Moura, ele é apenas um militante no movimento negro, não intelectual. Né? Recusavam, impediam, proibiam até, violentando de citar Clóvis Moura, embora há uma sofisticação evidente no seu trabalho, né? Esse ano, que é os 100 anos do Clóvis Moura, a partir da ideação de negros e negras na universidade, é que há uma recuperação da presença de Clóvis Moura na academia, né? Então, os livros estão sendo relançados, Petróleo Dandara, né? Tem debates, discussão e tudo isso, né? E para você que está chegando agora, esse é o Letras Pretas. E hoje nós estamos conversando com o autor Denis de Oliveira sobre o seu livro Racismo Estrutural, uma perspectiva histórico-crítica. Ô Denis, queria aproveitar, né, que você já fez um apanhado histórico dos movimentos negros lá dos Estados Unidos e teve uma fala aqui que eu achei muito interessante, chega a ser irônica, que aqui no Brasil temos a, entre aspas, democracia racial. Nos Estados Unidos, o racismo era institucionalizado. Havia um apartheid, de fato. Era uma piscina para preto, uma piscina para branco. Um bebedouro para preto, um bebedouro para branco. Os pretos no fundo do ônibus, né? Então, existia uma verbalização, uma categorização do racismo. Aqui no Brasil, essa, entre aspas, democracia racial, eu enxergo ela como paternalista, porque ela é mais cruel, em certo sentido, porque a gente não sabe quem a gente está combatendo. Ele vem com a gente no carinho quando precisa, mas quando não precisa mais, tem o descarte. Emendando nesse raciocínio, temos agora um termo, né, da branquitude, que vou chamar até de branquismo, que você comentou, né, sobre o racismo, né, que é uma questão do fruto do meio que estamos. O branquismo criou um termo que eu acho engraçado, mas assim, um engraçado no sentido de ser mais uma ferramenta de tentar desconstruir o racismo, que é o famoso racismo reverso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Racismo é uma operação de poder, né? É uma ação de poder, tá? Então, há uma diferença de preconceito, discriminação e racismo, tá? As categorias, embora elas converjam em alguns momentos, né, são diferentes. Muitas vezes elas são utilizadas de forma igual e não são, tem diferenças, né? O preconceito, veja, a palavra já diz preconceito, né? Você tem um conceito antes de conhecê-lo. Aí você tem preconceito contra várias pessoas, vários grupos, né? Tem preconceitos, por exemplo, pode ter preconceito contra português, contra imigrante, contra nordestino, enfim. Quando você estigmatiza um certo grupo social, a partir de várias referências, né? E aí, então, você já automaticamente já discrimina, a partir do preconceito, da discriminação, esse grupo para participar de certas coisas, né? Então, a discriminação, ela vem do preconceito. Veja, nem sempre os preconceitos, discriminações são racismo, porque o racismo, ele implica em você estar no lugar de poder para operar os preconceitos e discriminações para manter nessa loja de poder. E aí, veja, o poder não está com a população negra, está com a população branca. Então, no Brasil, o racismo é contra a população negra e a população indígena. Tem o racismo reverso. Você pode até ter uma pessoa
pessoa negra que tem preconceito contra brancos. Pode acontecer isso, tá? Pode acontecer. Agora, essa pessoa negra, ela não está no lugar de poder para operar mecanismos de opressão que transformem preconceito contra brancos em poder, tá? Então, não há razão. É uma piada, né? Não existe isso. Exatamente. Obrigada, professor. Era isso. Perfeita colocação. Porque é uma piada a pessoa falar que está sofrendo um racismo reverso dentro da nossa estrutura. Professor, isso que o senhor tá falando pra gente, entra também a questão do capitalismo, né? Que aí a mulher, principalmente a mulher negra, ela fica mais esquecida e mais escondida ainda, né? Nessa questão do capitalismo. Eu queria que o senhor decorresse um pouquinho também sobre a questão do capitalismo nos grandes centros e a questão racial. É que à medida que você vai invisibilizando, vai objetificando, vai desumanizando, né, esses grupos, né, mulheres negras, homens negros, você cria uma condição legítima para superexplorar o mercado de trabalho. Então o que acontece, né? A partir do momento que a mulher negra ela é subjugada, ela é oprimida, etc., você não fica indignada, por exemplo, que essa mulher negra trabalhe, né, em condições precárias, como, por exemplo, trabalho doméstico. Você observa, por exemplo, né, como é que você tem aí uma situação no Brasil que o trabalho doméstico ele é organizado quase como uma ressignificação da senzala. Pega os quartos, também da Eliette fala muito isso, né? Pega os quartos de empregado doméstico que tem nos apartamentos, eles não têm janela, geralmente, né? A entrada de serviço, tudo isso, né? E a ação reativa que teve de muitos patrões, de empregadores e empregadoras, quando se estendeu os direitos trabalhistas para as domésticas. Qual foi a reação? Não, ela não é trabalhadora, é nossa amiga, dá roupinha, dá comida para ela, né? Como se fosse uma posse da família, não uma trabalhadora que deve ser mediada por contrato, por leis, por normas regulares de trabalho. Então, quando você subjuga, né, você reduz a humanização desses sujeitos, sujeitas, né, o que acontece? Você cria uma condição favorável para que você aceite condições como essas, né? É isso que vai ocorrer, tá? E a mesma coisa com homens negros, né? Crianças negras. Eu sempre falo assim, qual que é uma imagem do racismo estrutural que a gente vê, né? É quando você passa à frente de uma escola particular top de linha, etc., você vê lá crianças brancas saindo da escola, entrando no transporte coletivo da escola, no carro dos seus pais, ou motoristas, né? Vão para casa, vão descansar, vão fazer a lição de casa, vão praticar um esporte, vão brincar, etc, etc. Coisa que toda criança, adolescente e jovem deveria fazer. Você anda um pouco mais à frente, 10 metros, num cruzamento de uma avenida, você vai encontrar crianças negras vendendo doce e bala na esquina. O que marca, né? Uma criança negra ali trabalhando, né? Devia estar na escola, descansando, etc. Uma criança branca vivenciando a sua infância. Essa é a marca que você tem. E por que essa criança negra está nessa condição? Porque os seus pais, seu pai e sua mãe, está numa condição de super trabalho. Já tem que trabalhar logo cedo para poder ajudar no centro da família. Então, veja, isso é o capitalismo. O capitalismo aproveita disso. Eu tenho um estoque de mão de obra barata, uma senzala ali disponível para poder explorar no limite, né, essa mão de obra. E falando um pouco também de exploração de mão de obra, né, voltando à perspectiva histórica que o senhor mostra no livro, professor, tem o exemplo fundamental para a discussão da negritude mundial, que é o Haiti, que foi o primeiro país a ter um levante mesmo contra a escravização, e que isso deixou em choque o mundo inteiro, né? Pôs em xeque o próprio colonialismo, a ponto de acabar com o Haiti, e até hoje o país sofre, né, represálias de vários países colonizadores, França, países da Europa, por conta dessa iniciativa do Levante. Conta um pouco sobre isso e qual que é a influência que esse Levante também traz como teórico e acadêmico para o movimento negro mundial. Tem uma parte do meu livro que eu falo sobre uma visão dialética do iluminismo, né? Porque o iluminismo, a modernidade, ela sempre aparece para nós, né, na história, como um grande avanço da humanidade, né? A superação da Idade das Trevas, da Idade Medieval, tudo isso. É assim que a gente aprende história, né? Idade Média e Idade Moderna. Então a razão, a ciência libertando o ser humano de uma subjugação, uma visão mítica, atrasada, teocrática, etc. da Idade Média. E aí tem algumas questões que é legal a gente pensar nisso. Primeiramente, a América Latina e a África não tiveram Idade Média. A Idade Média é coisa da Europa. Portanto, a transplantação desses princípios da Revolução Burguesa, do Iluminismo, da modernidade para a América Latina e África, elas não podem ser vistas apenas como uma evolução em relação ao período anterior que não existiu nesse país. Eles vêm muitas vezes de forma importada e opressora. Eu gosto muito de uma frase do poeta cubano Aleu Carpentier. Ele fala que na América Latina o Iluminismo chegou com a forca, da mesma forma que os Estados Unidos, né, levou a democracia para o Iraque jogando bomba. Então, o que foi a Revolução Haitiana? A Revolução Haitiana tem aquela obra famosa, né, do
Sr. James, né, os jacobinos negros, né? A Revolução Haitiana foi nada mais ou nada menos do que a construção de uma revolução moderna e iluminista no Haiti, só que protagonizada por negros. Os ideais do iluminismo, eles são incorporados, né, pelos escravizados negros, né, haitianos, que então constroem a proposta de uma república negra. E o que faz a pátria do iluminismo na França? Reprime brutalmente. E essa mesma proposta, esse mesmo projeto, essa mesma perspectiva, vai estar presente na Inconfidência Baiana, em 1798. Eu quero trazer aqui uma coisa interessante de observar, né, no Brasil. No Brasil teve vários movimentos, o iluminismo também influencia aqui no Brasil. Né? Primeiramente, né, o grande movimento foi a Inconfidência Mineira, em 1792, intelectuais brasileiros que foram para a Europa, tiveram contato com o iluminismo francês, tentam trazer aqui o Brasil, né, e isso fomenta o movimento, como o movimento foi da Conjuração Mineira, né, com Tiradentes. Só que 6 anos depois, né, um movimento semelhante na Bahia, liderado por negros, ele é reprimido e fica no esquecimento. Nós lembramos de Tiradentes, não lembramos dos líderes da Conjuração Baiana 6 anos depois. Por quê? Porque apoiaram pessoas negras. Então você tem aí, né, um movimento importante, liderado por pessoas negras que propunham de fato uma revolução no Brasil, né, uma independência, fim da escravidão e projetos muito avançados que ficou no esquecimento. Então quando você vai observar, né, experiências de rebeldia negra no Brasil, né, elas ficaram apagadas, né? E aí uma coisa interessante, o Clóvis Moura é o pensador brasileiro que mais traz isso, que a luta de classe no Brasil, ela começa na senzala e por diversas formas vai estabelecendo práticas, né, de insurgência, tá? Desde rebeldias individuais, como suicídios, desobediências, os quilombos mesmo, né, e até mesmo revoltas como a importante revolta, a Conjuração Baiana de 1798. Então entender como é que esse processo, assim como aliás está falando das mulheres negras lutando nas periferias. Então você observa um contínuo aí histórico no Brasil de rebeliões negras, né, que são invisibilizadas e muitas vezes não são observadas a contento por esse chamado campo progressista branco, né? Por isso que a minha obra traz isso, né? Professor, agora a gente tem um quadro aqui no nosso programa, só que esse quadro se chama Bate-Letra. A gente faz uma pergunta, o senhor responde de bate-pronto. Pode ser? Bora nessa? Vamos lá, primeira pergunta. Defina seu livro em uma palavra. Insurgência. Defina-se em uma palavra. Inquieto. E agora, qual é a conexão entre essas palavras? A minha inquietude, ela vem desde de infância, né? Nunca fui conformado com as coisas. Por isso que eu sou um eterno insurgente. Com essa inquietude, que também o Letras Pretas também é um programa completamente inquieto, nós vamos chegando ao final. E quero agradecer muito ao professor Denis pela generosidade em dividir sua escrita e seu pensamento com a gente. E é claro, a gente tem que agradecer também mais uma vez ao nosso debatedor Juca Guimarães por mais uma leitura afiada, sensível e potente. É um livro que traz pra gente uma perspectiva muito clara, muito bem detalhada do que é o nosso Brasil, do que é o mundo e como as opressões operam de forma quase orquestrada para que não se mude nada, né? O grande medo é da mudança. E o livro do professor mostra que o único caminho é a mudança. Ele faz passo a passo, dado por dado, história por história, uma defesa muito bem explicadinha, uma argumentação magistral do que todo mundo precisa ouvir, que é: seja você mesmo, lute mesmo, lute para ser melhor o mundo. Parabéns, professor. Obrigado e agradeço mais uma vez o convite. Espero que o senhor tenha gostado e curtido muito, e também todos os nossos ouvintes também. Fica aí o convite, leia o livro Racismo Estrutural, uma perspectiva histórico-crítica. Compartilhe esse episódio, esse programa, chama todo mundo para ver a gente, não é isso, Paloma? É isso aí, meu querido. Um salve a todos e até o próximo programa. Axé! Você ouviu Programa Letras Pretas, uma apresentação da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, e da Núclea. Apoio Cultural, Shopping Pátio Paulista.